Sou filha amada de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição, a codependência, a imoralidade sexual, as mentiras, a ansiedade, a autossabotagem, a ira e a necessidade de controle. Eu sou a Pamela. Cresci num lar cristão, a família materna católica e a paterna evangélica. Meu avô paterno era exemplo de homem, pastor, e eu amava ouvi-lo contar as histórias da Bíblia. Fui muito amada e cuidada por meus pais, mas aos 9 anos de idade descobri que tinha uma irmã alguns meses mais velha que eu. Meu mundo desmoronou. Meu pai era meu herói e melhor amigo. Como ele pôde ter feito isso com a nossa família? Essa foi a primeira de muitas vezes que meu pai traiu. Passei a enxergar Deus como meu pai terreno, cheio de falhas de caráter e alguém em quem eu não poderia confiar. Nunca mais consegui acreditar em Deus. Continuei seguindo a doutrina da Igreja Católica, mas não tinha um relacionamento com Deus. Frequentava a igreja por pressão da minha mãe, mas não amava aquele Deus punitivo. Aos 17 anos, comecei a namorar. E com poucos meses descobri que, assim como minha mãe, eu também havia sido traída. Lembro até hoje da sensação de desespero, de impotência. Eu estava exatamente no mesmo lugar que minha mãe se encontrou por diversas vezes. Eu sabia como era a dor dela. Eu resolvi perdoar, mas poucos meses depois eu o traí pela primeira vez. Afinal, ele merecia, pois já havia feito o mesmo comigo, e foi assim por mais 6 anos. Eu traí em todos os meus relacionamentos seguintes. Não existia culpa nem remorso, pois antes que chorem as mães deles do que a minha. Era assim que eu pensava e tratava as pessoas, como um objeto velho e sem valor, que poderia ser descartado ao primeiro indício de defeito. Não havia relacionamento com Deus. Eu sentia um vazio tão grande e buscava conforto no mundo. Fui cada vez mais me afundando em sexo casual, álcool e drogas. O sentimento de vazio só aumentava. Nada era capaz de me preencher. Comecei a ter crises terríveis de ansiedade e por muitas vezes não tive forças nem para sair da cama pela manhã. 2017 foi o auge da minha decadência. Em 2018, comecei um novo relacionamento. O uso de álcool e drogas não diminuiu, mas por algum tempo eu consegui me manter fiel. Em dezembro de 2020, eu senti remorso pela primeira vez na vida, no momento em que traía meu namorado da época. Sei que o Espírito Santo tocou ao meu coração naquele dia, e sua obra começou a ser feita na minha vida. Em fevereiro de 2021, após dias de bebedeira e perda de consciência no carnaval, eu conheci meu próximo namorado. Em pouco tempo juntos, ele me convidou para ir com ele à igreja. Em poucos meses fui tocada e aceitei a Jesus. Deus estava agindo em minha vida e agora eu podia perceber isso claramente. Esse namoro era extremamente conturbado, cheio de brigas, acessos de ciúmes, tentativas de controle e muitas palavras ditas para magoar. Mas, pela primeira vez, não houve traição. Eu achava que merecia passar por tudo aquilo. Afinal, eu já havia feito muito mal aos meus ex-namorados. Com certeza, Deus queria que eu fosse punida agora. Em novembro de 2021, fui a NIB pela primeira vez. E de cara já me senti em casa. O amor de Deus me atingiu em cheio. Em março, comecei o 30 semanas, meio sem entender do que se tratava. Sabia que minha vida seria transformada, só não imaginava que tanto assim. Meu relacionamento abusivo terminou. Conheci minha grande amiga Débora e minha vida foi dia a dia sendo transformada, pois entendi que Deus não une pessoas, Ele une propósitos e nos ama mesmo sem merecermos. No dia 19 de setembro de 2022, tomei a maior e melhor decisão da minha vida e me batizei. Naquele dia entendi o que diz 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgem coisas novas. Em dezembro, comecei a servir em ministérios na igreja e a cada dia sinto o cuidado de Deus na minha vida. Hoje sei que sou nova criatura. A imoralidade não anda mais lado a lado comigo. O álcool e as drogas não comandam mais as minhas decisões. Sei que ainda há muito a ser feito em minha vida, mas aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Passei de alguém que não acreditava em Deus para uma pessoa completamente apaixonada por Ele.
E não tenho dúvidas de que todos podem ser transformados quando buscam a Deus e creem em suas promessas. Pois eu saí do lixo, da imundície, e hoje me alegro na presença do Pai. Creiam, nosso Deus é o Deus do impossível e tudo pode ser transformado. Eu não sou o meu pecado. Obrigada pelo silêncio.